Quem nunca passou pelaquela experiência de quando você é muito fã de um universo, seja ele literário, seja ele uma franquia de jogos, e você fica sabendo que esse universo vai finalmente ganhar uma adaptação para a TV. Você passa anos criando expectativas, analisando trailers, analisando elenco, e finalmente esse conteúdo estreia ou no cinema ou nos streamings, e você fica completamente decepcionado com o que você assistiu. Se você já passou por isso, fica aqui para a gente conversar sobre o assunto. Mesmo que você não seja em específico fã das Crônicas de Gelo e Fogo, acho que essa conversa abrange bem mais do que só esse universo. Quero começar esse vídeo deixando bem claro que eu não sou especialista em cinema, menos ainda um crítico profissional, mas sempre fui apaixonado pela arte e nas diferentes formas como ela se expressa. Sempre participei de grupos de dança, de teatro, aulas de desenho, consumi bastante literatura, filmes e séries para a TV. E talvez por ter crescido tão envolto assim nesse meio, eu tenha uma menor dificuldade em aceitar que uma mesma história pode sim ser contada em formatos diferentes. O objetivo desse vídeo então é discutir sobre a forma como enxergamos as adaptações, pois talvez a nossa perspectiva possa estar um pouco ultrapassada. Está tudo bem você achar que uma adaptação deve ser rigidamente fiel ao seu material de origem. Afinal, você provavelmente ama esse universo e as suas expectativas são altas em relação ao que vai ser produzido. Mas apesar do quão justas sejam as suas expectativas, você provavelmente vai se decepcionar. Isso porque, por mais que se tente posicionar a literatura e o cinema como artes distintas, como o poema e a pintura, por exemplo, na verdade, o audiovisual é um conjunto de diversas mídias, como a própria literatura, a música, a fotografia, a arquitetura e tantas outras expressões artísticas. E até mais recente entram também nessa lista os jogos, como por exemplo World of Warcraft, The Last of Us, Dragon's Dogma e tantos outros. E mesmo com todo esse material vivo que compõe uma adaptação, a crítica, os criadores de conteúdo e talvez até você estejam presos ao que é chamado de a crítica da fidelidade, fenômeno em que as adaptações para a tela são sempre e apenas julgadas de acordo com a sua relativa fidelidade ao seu material original. E essa minha crítica não é tão atual. Desde 1950, que é aproximadamente quando o estudo das adaptações passou a se estabelecer como uma ciência e foi introduzido nas universidades, que esse é o mesmo método utilizado pelos estudiosos desse campo de pesquisa. Isso não é só uma realidade da academia, mas se estende também para a imprensa e, consequentemente, para o público geral, que não vai ser diferente. Durante mais de 70 anos, então, esses estudiosos vivem um limbo eterno de fazer estudo de caso comparando as adaptações com o material original, que, ao meu ver, quando se praticado ainda em 2026, é um processo de análise extremamente tedioso e ultrapassado, e as conclusões mais ainda. Faz o seguinte, pega um vídeo de qualquer criador de conteúdo que fala sobre as crônicas, vá naqueles vídeos que eles analisam as séries, e a única coisa que eles fazem é comparar livro com filme e chegar em uma conclusão quase sempre depreciativa pelo mais previsível motivo possível: diferenças de adaptação. Não vou muito longe, o Cavaleiro dos Sete Reinos está sendo criticado pelas cenas escatológicas, pelos flashbacks e por qualquer outra coisa que não seja canônica que apareceu na série, o que só mostra a rigidez do fã literário. Mas, voltando ao pensamento, no final das contas, por mais que seja um trabalho árduo para você utilizar-se da crítica da fidelidade, me desculpe, mas é um trabalho que não precisa de nenhum desafio intelectual. É maçante, deve ser trabalhoso, mas você não precisou pensar, você só precisou identificar. A bem da verdade, quem está por trás das adaptações está bem mais interessado nas práticas de consumo do público do que o cânone literário. Então eu vou deixar aqui 3 sugestões de análise que com certeza vão engrandecer a sua experiência nas futuras adaptações do universo que você tanto ama. Intenção de público. Para quem essa adaptação está sendo feita? Produções de fantasia medieval costumam ser extremamente caras e orçamentos altos exigem audiência ampla. Isso significa que a obra dificilmente será pensada apenas para quem já lê os livros,
O objetivo costuma ser alcançar novos públicos, expandir a base de consumidores e transformar aquela história em uma franquia muito maior. Isso porque a intenção do estúdio e do autor literário é que a adaptação funcione como porta de entrada para o universo. Eu mesmo só fui consumir os livros das crônicas depois da série, e essa é a realidade de muita gente. Mídias diferentes operam sobre regras diferentes. Intenção econômica da mídia. Por que essa adaptação está sendo feita? Nenhuma adaptação de grande orçamento nasce do amor pela obra original. Se for streaming, o objetivo é retenção de assinantes. Se for cinema, a questão vai ser bilheteria. Ambas querem produtos derivados, licenciamentos, jogos colecionáveis, spin-offs, e tudo isso inevitavelmente influencia as decisões criativas da adaptação. Apesar de ser óbvio, não é regra, tá? Algumas produções são de fato despretensiosas, como por exemplo Fleabag e Crashing, elas ficam escondidinhas ali no catálogo, mas como não foram feitas para serem blockbusters de Hollywood, as decisões criativas quase que inteiramente são dos autores. Então a minha sugestão é que você troque o como foi adaptado para o porquê foi adaptado. Talvez assim você possa passar a ter uma perspectiva diferente sobre a obra e sobre como ela merece ser analisada a partir do ponto de vista objetivo e não meramente comparativo. Intenção política. Essa adaptação produz alguma crítica? Muito provavelmente sim, mas a quem ou a o quê? Como mencionei, uma adaptação não é um espelho, é uma interpretação. Quando um livro vai para a televisão ou cinema, ele passa por roteiristas, diretores, produtores, atores, executivos. Cada um filtra o material através da própria visão de mundo. Vamos voltar rapidinho e analisar novamente House of the Dragon. A série é baseada no livro Sangue e Fogo, certo? E o livro é escrito como uma crônica histórica com múltiplas versões conflitantes dos fatos, quase como uma fofoca contada por diversas pessoas não tão confiáveis. Então, a série precisa escolher o que realmente aconteceu, e ao fazer isso, ela toma partido. Eles decidem qual versão é mais plausível, quem é o herói, quem é o vilão, decidem o que é acidente e o que é intenção, e esse é o perfeito exemplo de intenção política. As adaptações operam dentro de contextos culturais diferentes do momento em que o livro foi escrito. Os valores sociais mudam com o tempo e é normal que um adaptador possa dar mais atenção a temas que no livro eram mais periféricos, como também eles podem suavizar algumas coisas que hoje seriam problemáticas, como por exemplo trazer atrizes da idade da Daenerys nos livros para as telas. O ponto é que autores não possuem monopólio eterno sobre o significado de suas obras. O resultado das adaptações é o que acontece quando outra mente pega a mesma matéria-prima e reorganiza tudo dentro de suas prioridades. Devem existir muitas outras óticas possíveis, mas mesmo analisando apenas essas três, intenção de público, intenção econômica e intenção política, já é possível alcançar uma leitura muito mais profunda. Isso nos tira da crítica automática da fidelidade e nos coloca em um terreno mais interessante. As adaptações deixam de ser vistas como simples cópias e passam a ser compreendidas como um produto artístico misto. Ela nasce de um material literário, mas opera sobre regras próprias, corresponde a contextos próprios e carrega intenções próprias. Uma adaptação não é um anexo do livro, é uma obra autônoma que utiliza o texto original como ponto de partida, não como norma. Se o resultado final é bom ou ruim, essa já é outra discussão. A qualidade pode e deve ser debatida, mas reduzir tudo a uma comparação literal empobrece a análise. Eu, particularmente, prefiro deixar os paralelos obsessivos de lado e tentar entender o que aquela obra está tentando ser dentro do meio em que existe. Um grande abraço, tamo junto e a gente se encontra na terceira temporada de House of the Dragon.